Bem-vindos à nossa primeira aula de estequiometria. E a estequiometria, apesar de muitos acharem que é um bicho-papão da química, é uma coisa muito simples e que faz parte do nosso cotidiano. Nós só não estamos acostumados a transpor esse conhecimento da nossa vida para a química clássica. Mas imagine a seguinte situação. Você está lá na sua casa, num domingo à tarde, e resolve fazer um docinho, sabe? Para aquele fim de tarde, resolve fazer um pequeno brigadeiro. E aí você verifica que lá na receita que a sua mãe tem, você tem que usar uma lata de leite condensado, 2 colheres de manteiga e 2 colheres de chocolate. Você verifica no seu armário, você tem uma lata de leite condensado, você verifica que você tem as 2 colheres de chocolate, mas quando você vai ver, só há 1 colher de sopa de manteiga. E agora? Você vai ficar sem o seu brigadeiro? Não, você vai fazer um ajuste na sua receita. Se você só tem 50% de um ingrediente, todos os demais ingredientes devem ser reduzidos a 50%. Ok? Isso é um pequeno exemplo do que nós fazemos no nosso cotidiano e isso é um cálculo estequiométrico. Então, o cálculo estequiométrico, ele vai ver a proporção que acontece dentro de uma reação química. E para realizar o cálculo estequiométrico, nós vamos continuar usando a relação entre aquelas grandezas: mol, molécula, massa e volume, no caso dos gases. Existe um passo a passo para você realizar bem um cálculo estequiométrico, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o primeiro passo é você ter uma equação química balanceada. Se o problema não fornecer a equação, você tem que montar essa equação, ok? Com os conhecimentos que você já tem sobre reação de síntese, análise, simples troca, dupla troca e combustão. A equação química é importantíssimo que ela esteja balanceada. Feito isso, você vai verificar as espécies em questão. Quais são as substâncias que estão relacionadas no seu problema? Vai montar uma regra de 3, exatamente com os valores de referência que nós já trabalhamos, né, separadamente e com os dados do problema. Vai fazer o ajuste estequiométrico e depois a resolução e resposta. Então, vamos ver um primeiro problema, como que nós vamos aplicar essas 5 regrinhas. Então, situação problema. Na decomposição do bicarbonato de sódio temos, então eu vou transpor a equação para cá. O bicarbonato vai se decompor em carbonato de sódio, gás carbônico e água. Determine quantos mols de bicarbonato devem ser decompostos para produzir 20 mols de CO2. Então, primeiro passo: ter a equação e ela está balanceada. No caso, essa equação ainda não está balanceada, porque eu verifico que eu tenho 2 sódios aqui e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou balancear essa equação, vou colocar o 2 aqui, ajustei o sódio, ajustei o hidrogênio e os demais elementos. Equação balanceada. Segundo passo, vou verificar as espécies em questão. Ele quer saber quantos mols de bicarbonato para 20 mols de CO2. Então, o problema quer saber mol de bicarbonato. Eu venho embaixo do bicarbonato e coloco X mol. E o que foi que ele me deu? Mols de CO2. Eu venho embaixo do CO2 e coloco 20 mols. É uma relação de mol para mol. Valor de referência para mol, 1. Agora eu vou fazer o ajuste estequiométrico. O que é o ajuste estequiométrico? É exatamente o balanceamento. Para 2 mols de bicarbonato, então eu tenho que multiplicar aqui por 2. E na minha equação eu tenho 1 mol de CO2. Então eu multiplico aqui por 1. Fiz o ajuste, agora eu vou resolver a regra de 3. 1 vezes 1, 1 vezes x, x. 2 vezes 1, 2 vezes 20. A resposta será 2 vezes 20, 40 mols de bicarbonato. NaHCO3. Vamos ao próximo exemplo. Então, olha lá. Determine a massa em gramas de O2 produzida na decomposição de 5 mols de água oxigenada.
Primeiro passo, verificar se eu tenho a equação e se ela está balanceada. Essa equação não está balanceada, os números de oxigênios não estão fechando. Então, eu vou balancear essa equação, tá? Prefiro balancear sempre por números inteiros. Então, eu vou colocar o 2 aqui, ajusto o hidrogênio para 4, ponho o 2 aqui, hidrogênio para 4, oxigênio também são 4, 2 com 2, 4. Ajustada a equação, agora eu vou verificar as espécies. O que o problema quer saber? O problema quer saber a massa de quem? Do O2. Então, eu venho embaixo do O2 e coloco X gramas, porque ele quer saber massa, para mim ter referência. E o que ele me deu para calcular essa massa? Ele me deu mol de quem? De água oxigenada. Então, 5 mols. Venho embaixo da água oxigenada e coloco 5 mols. É uma relação de mol com massa. Valor de referência para mol, 1. Valor de referência para massa, massa molar do O2. Você vai calcular a massa molar do O2, que vai dar 32 gramas. E agora, ajuste estequiométrico. Na equação, nós temos 2 mols de água oxigenada. Então, eu multiplico por 2 aqui. Na equação, eu tenho 1 mol de O2. Então, aqui eu multiplico por 1. Veja que o ajuste estequiométrico eu sempre faço na nossa linha de referência, tá? Nunca na linha do problema, na linha de referência. O que quer dizer isso? Se você tiver 1 mol de água oxigenada, você tem 32 gramas, mas nessa equação nós usamos 2 mols de água oxigenada. Então, são 2 vezes 1, 2, ok? É o ajuste que você fez. Resolve agora a regra de 3. 2 vezes 1, 2, vezes x, 2x. Do outro lado, 5 vezes 32. 5 vezes 32. Resolve a continha aí, você vai fazer o 5 vezes o 32, você vai ter 160. O 2 tá multiplicando, vai passar dividindo. A resposta serão 80. O quê? Onde estava o x? Gramas de O2. Descobrimos, para 5 mols de água oxigenada, quanto em massa nós teremos de oxigênio. Vamos ao próximo. Olha lá nosso próximo exemplo. Calcule o número de mols de ferro necessário para obter 33,6 litros de CO na CNTP. Seguimos no passo a passo. Temos a equação? Sim. Ela está balanceada? Não. Vamos começar o ajuste. Aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Do outro lado eu só tenho 1, coloco 3 para ajustar. Nesse momento eu acertei também o oxigênio, que eu já tenho 3. O ferro, aqui eu tenho 2, aqui eu só tenho 1, coloco 2 para ajustar. Ajustada a equação, segundo passo, verificar as espécies em questão. O que o problema quer saber? Mols de quem? Do ferro. Então, eu vou vir embaixo do ferro e vou colocar o número de mols, tá? Então, venho aqui embaixo do ferro e coloco X mol. Para se obter o quê? O que o problema me deu? 33,6 litros de CO. Então, eu venho embaixo do CO e coloco 33,6 litros. Então, ele quer saber mol de ferro e ele me deu o volume do monóxido de carbono. Vamos montar a regra de 3. Valor de referência para mol, 1. Valor de referência para volume na CNTP, 22,4 litros. Faço agora o ajuste estequiométrico. Essa equação usa 2 ferros. E o CO, nós vamos precisar de 3 do CO. Agora, vamos resolver essa regra de 3. Primeiro passo, vou fazer o 22,4 vezes 3, que vai dar 67,2 vezes x. Então, eu vou ter 67,2x. Do outro lado, eu tenho 2 vezes 1, 2, vezes o 36,6. 33,6 vezes 2, eu vou ter aqui 67,2. O do outro lado passa dividindo e eu vou ter exatamente 1 mol de ferro.
eu preciso de 1 mol de ferro para esse volume de CO2. Então, vamos aqui para o nosso último exemplo. Para a reação abaixo, calcule a massa de hidróxido de sódio obtida se reagirmos 11,5 gramas de sódio metálico. Primeiro passo, a equação química foi dada, tenho que balancear essa equação. Ela não está balanceada, então eu vou começar a ajustar essa equação, tá? Vou colocar o 2 aqui, vou aumentar o hidrogênio para 4, ponho o 2 aqui, acertei o hidrogênio, acertei o oxigênio e 2 aqui no sódio. Balanceada a equação, agora eu vou verificar as espécies em questão. O que o problema quer saber? Massa. Massa de quem? Do hidróxido de sódio. Eu venho abaixo do hidróxido de sódio e coloco x gramas. O que ele me deu para calcular essa massa? Massa também, 11,5 gramas. De quem? De sódio metálico. Embaixo do sódio metálico, 11,5 gramas. Vou agora montar a regra de 3. Valor de referência para massa, massa molar. Massa molar do sódio, 23 gramas. Valor de referência para massa, massa molar. Massa molar do hidróxido de sódio, eu vou calcular 40 gramas. Agora eu vou fazer o ajuste estequiométrico. Nessa equação, eu uso 2 mols de sódio. Então, eu tenho que multiplicar essa massa por 2. Nessa equação, a gente produz 2 mols de hidróxido de sódio. Então, eu tenho que multiplicar essa massa também por 2. Feito isso, agora eu vou resolver a regra de 3. 2 vezes 23, 46. 46 vezes x, 46x. Do outro lado, 2 vezes 40, 80. 80 vezes 11,5. Vou fazer o 80 vezes 11,5, eu vou ter 920. 46 vai passar dividindo e eu vou ter aqui 20 gramas de NaOH. Então, se eu usar 11,5 gramas de sódio metálico, eu vou conseguir obter 20 gramas de NaOH. E é lógico, pessoal, que existe outros cálculos intermediários aí dentro da nossa estequiometria. Mas, por hoje, a gente vai parar aqui e agora é treinar, treinar e treinar, montar esses probleminhas, fazer interpretação e resolver a primeira etapa do cálculo estequiométrico, para que na nossa próxima aula a gente possa avançar e começar a estudar grau de pureza, ok? Então vamos ao treino? Até a próxima!